Então, galera, vamos continuar o nosso tutorial, né? Fazendo nossa primeira animação aqui no After Effects. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, tem um vídeo anterior a esse aqui. Vou botar aí o link aí na descrição para você clicar e voltar e assistir a primeira aula desse tutorial, beleza? Agora a gente vai animar isso aqui, a gente vai fazer isso aqui ficar animado, beleza? Então, para animar aqui no After Effects é muito simples. Então, bora lá, vamos começar. Aqui na nossa timeline, se você for observar bem aqui, por exemplo, a camada de Shape Base, você vai ver que tem um olhinho aqui, tá vendo? Quando eu clico nesse olho, ele tira a visualização da camada, ele não apagou a camada, ele só tirou a visualização. Logo aqui mais à frente tem essa bolinha. Essa bolinhazinha aqui, ó, se você for ver o íconezinho aqui da bolinha, ele é o nosso solo. Se eu habilito ele, ó, vai aparecer somente essa camada de shape. E é legal porque o solo a gente pode isolar uma camada e animar de forma isolada ela. Principalmente quando você tem uma composição que tem muitos elementos. Não é o caso aqui, mas existe essa possibilidade de você realizar também a animação de forma mais isolada, entendeu? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou solar as minhas duas camadas, a de background, né, minha camada de sólido, e a minha camada de shape base. Eu vou pegar aqui esse meu shape base, né, vou pegar aqui esse meu shape base, e esse shape base é, como se você assistiu na aula passada, é essa basezinha aqui que a gente tem. Então a gente vai fazer uma animação meio que dela subindo assim, né? Como é que a gente faz essa animação? Olha só, o meu shape base no meu position tá com esses valores aqui, 636 por 572. Quando eu venho nesse cronômetro, e toda vez que tem esse cronômetro, significa que eu posso animar. Então toda vez que tem esse cronômetro, significa que eu posso gerar um keyframe. Quando eu clico nesse cronômetro, ó, cliquei nesse cronômetro, ele fica azulzinho. Quando ele fica azulzinho, significa que foi gerado um keyframe na minha timeline. Se você for olhar bem aqui, ó, ele gerou um losango aqui, ó, aqui pra gente. O que é esse keyframe? Esse keyframe é justamente esse valor aqui, ó, 636 por 572. Ou seja, ele gravou esse valor, ou seja, ele gravou o position. Ou seja, nesse momento do tempo, ele gravou que ele está nesse local aqui. Se eu pegar a minha agulha do tempo e botar ela um pouco mais para trás aqui da minha timeline, voltando no tempo, significa que se eu mexer aqui, por exemplo, no eixo Y e arrastar ele lá para baixo, ó, significa que nesse momento do tempo ele vai estar aqui. E aí se eu der o play e apertar a barra de espaço, ó, ele já vai fazer uma animação para mim. Só que aqui ele está fazendo o que a gente chama de interpolação, ou seja, ele está pegando esse valor que ele está aqui e esse valor final que ele está aqui, e ele está criando quadros, ou seja, ele está criando quadros indo do ponto A para o ponto B. Ou seja, ele está fazendo uma animação. E essa animação, quem é responsável por essa animação são justamente esses keyframes. Os keyframes eles salvam esses valores e a combinação de dois keyframes é justamente essa interpolação. Ele calcula, né, o valor em linha reta desses valores, desses keyframes. Isso é bem legal. Então, com isso eu gero a minha animação. Vocês estão percebendo que eu comecei essa animação colocando a minha agulha do tempo para frente e depois voltando essa agulha do tempo? É dessa forma que a gente vai tá trabalhando daqui para frente. Então, a gente sempre pensa ao contrário. Por quê? Porque é mais fácil começar por aqui, porque o meu shape já está aqui. Ou seja, isso aqui já é a minha composição final. Então, é mais fácil eu gerar um keyframe aqui no primeiro momento e voltar a minha agulha do tempo e tirar ele, porque na hora que eu executar, ele já vai ficar no lugar onde eu já tinha definido inicialmente. Isso é bem interessante. Coisas importantes. Se a minha agulha do tempo estiver bem aqui no meio e eu tentar modificar esses valores, ele vai gerar um novo keyframe, tá bom? Então toda vez que eu botar a minha agulha do tempo sem estar em cima de outro keyframe e eu mudar o valor, ele vai gerar um novo keyframe. E olha como é que vai ficar a animação.
A animação até que deu certo aqui, mas às vezes ela fica meio bugada. Então tome cuidado com isso. Toda vez que você quiser mudar o valor do keyframe, você tem que colocar exatamente a agulha do tempo em cima do keyframe. Ó. E como é que eu sei que ela está em cima da agulha do tempo? Se você for olhar aqui do lado esquerdo, ó, você vai ver que está ficando azul esse losango aqui. Ó. Se eu tirar ela de cima, ó, ela não está mais azul. Então toda vez que ele estiver aqui em cima e tiver azul, significa que a minha linha do tempo está em cima do keyframe, entendeu? Uma outra forma também de criar um novo keyframe é clicando em cima dele. Ó, e ele gera um keyframe. No caso, ele vai gerar o keyframe no valor que está aqui. Nesse caso, como eu já tinha criado a interpolação, ele vai gerar um keyframe intermediário. Mas isso aqui é muito legal para eu fazer tipo coisas assim. Ó. Por exemplo, eu venho aqui, avanço, clico, ele vai gerar esse keyframe que vai ser exatamente o mesmo desse aqui. E aí eu posso vir aqui, ó, avançar e gerar uma outra animação. Ou seja, ele vai, para um pouco e depois continua. Então é legal para eu criar tipo de efeitos assim, né? Do meu objeto vir, parar e avançar. Por que que ele para? Porque entre esse keyframe e o outro keyframe que eu tinha criado, eles têm os mesmos valores. Ou seja, se esses dois keyframes têm os mesmos valores, significa que não vai acontecer nada, não vai ter animação. A animação só acontece porque esses dois keyframes têm valores diferentes, entendeu? Por isso, né, acontece a animação. Então aqui, ó, agora eu vou animar a minha logo. E aí, ó, a minha logo eu também vou fazer essa ideia dos keyframes. Eu vou repetir para ficar bem claro pra gente. Então na minha logo eu vou usar o P, tipo, eu vou utilizar o S da escala. Segurando o Shift, eu vou usar o R do Rotation, né? Então, a minha logo ela vai parar aqui, o resultado final dela vai ser esse, então eu vou avançar aqui. E aí eu vou clicar aqui no cronômetro da escala e da rotação. E aí agora eu vou voltar e vou animar a primeira escala. Então, a escala aqui no começo estava 35. Quando eu botar em 0, que o valor de 0 na escala é como se ele nem existisse, ó. Ele some. Aí agora quando eu der o play, ó, ele vai vir crescendo, ó. Ele vem crescendo. Por quê? Porque esse valor bem aqui está em 35%. Esse outro keyframe aqui está em 0%. E aí ele vai criar uma interpolação entre 0 e 35. Então ele vai de 0% a 35%. E aí, ó, ele faz essa movimentação para mim. Beleza? A minha rotação, eu posso começar aqui do início, tá como 0, né? Aliás, eu já defini aqui como 0, né? Aí agora eu vou vir aqui e eu vou criar o mesmo keyframe de 0, ou seja, eu vou clicar por aqui. Eu vou fazer uma forma diferente para a gente poder entender melhor isso. Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar e aí olha só, ele não está rotacionando. Por quê? Porque entre esses dois keyframes aqui tem o mesmo resultado, ó. Tem o mesmo resultado, não está nem alterando a rotação. Mas se eu vier bem aqui, botar a minha agulha do tempo exatamente aqui no início, eu vou apertar 1, vou colocar 1. E olha só, a minha logo agora vem girando, ó. Ó. Massa, né? Então, basicamente, os keyframes são isso. Os keyframes, eles criam essa animação pra gente. Mas precisa ter dois keyframes, tá bom? Então, tome muito cuidado com isso, porque às vezes você vem aqui, aperta o cronômetro, e aí você altera e fala, ah, professor, não aconteceu nada. É porque você tem que mover a agulha do tempo e aí depois alterar, porque senão, não, se tiver só um keyframe, não vai ter nenhuma animação, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. O texto vai ser a mesma coisa. Eu vou vir aqui, eu vou apertar Page Position, vou clicar aqui no cronômetro, vou colocar a minha agulha do tempo aqui para trás, e aí, ó, eu vou botar o texto lá embaixo. E aí, ó, agora ele vem subindo. Detalhe importante, eu estou mexendo pelas propriedades aqui de Position, mas também eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia pegar aqui na tela mesmo e arrastar ele aqui para baixo. Só que tu tá percebendo que eu arrastando para baixo, ó, ele fica meio na diagonal, né? Ó, ele fica meio na diagonal, ele já cria essa animação dessa forma, né? Tá interessante. Mas assim, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Uma tática que a gente pode fazer é segurar o Shift. Ó. Quando você segura o Shift, ele vai retinho. Ó. Aí você consegue botar o texto lá embaixo. Aí agora sim, ele vem subindo. Ó. Massa, né?
Lembrando também que esses keyframes, uma vez que você salvou eles aqui, você pode simplesmente clicar, segurar e arrastar, ó, e mover livremente aqui na timeline esses keyframes, entendeu? Isso é bem legal, porque depois a gente pode alinhar cada keyframe e a animação ter uma cadência mais interessante pra gente. Eu vou selecionar todas essas camadas aqui que a gente já fez uma animação. Como é que eu faço para ver somente as propriedades animadas? Eu aperto a letra U. Quando eu aperto a letra U, ó, eu vejo somente as camadas animadas para mim, ó. Bem legal. E aí aqui eu consigo, como eu consigo ver cada keyframe, eu consigo timar melhor a minha animação, ó. Então eu consigo arrastar isso aqui mais para trás, ó, botar isso aqui mais para trás, botar isso aqui mais para trás ainda, ó. E aí a minha animação ela fica mais cadenciada. Uma animação mais cadenciada é legal porque a gente depois pode colocar uns efeitos sonoros. Se entrar tudo junto ao mesmo tempo, a parte de efeito sonoro fica um pouco comprometida. Então é legal você cadenciar. Ó. Agora a gente vai animar as nossas estrelas. E eu vou dar um macete aqui para vocês. As estrelas são 4 estrelas. Aí eu vou fazer uma animação de escala e de rotação. A de rotação, vamos concordar que é a mesma para cada estrela, né? Correto? É a mesma para cada estrela. Então, ó, eu vou selecionar mais de uma camada. Para selecionar mais de uma camada, eu seguro Ctrl. E aí eu seleciono mais de uma camada. E aí, ó, quando eu aperto R de Rotation, as 4 habilitam junto. Então eu posso vir aqui, ó. Eu vou vir aqui no início, eu vou estabelecer já o cronômetro aqui no início, que vai ser 0 de rotação. E até o final do vídeo, eu quero que elas continuem rodando. Eu vou botar então lá no final do vídeo. E eu vou botar uma volta. Vou colocar uma volta. Pronto. E aí agora elas vão ficar rotacionando até o vídeo acabar. Ó. Até o vídeo acabar, elas vão ficar rotacionando. Se eu quiser mais rápido, eu aumento o número de voltas. Então eu venho aqui, coloco no finalzinho, ó, e aumento o número de voltas. Eu posso botar 2. Para todas mudarem ao mesmo tempo, tem que selecionar as 4 camadas. Então eu venho aqui e boto 2. Elas vão rotacionar mais rápido agora, porque tem mais volta para entregar. Ó. Massa, né? Uma coisa também que é legal, aqui ó, bem aqui onde a gente gera o nosso keyframe, a gente pode clicar nessa setinha, ó, que a agulha do tempo ela vai saltando entre cada keyframe. Ó. Então, quando eu clico nessa setinha, ele vai saltando de keyframe em keyframe. Ó, em cada keyframe. Bem legal, né? Agora sim, as nossas estrelinhas elas estão aqui, mas eu quero que elas venham escalonando. Né? Então aqui eu vou vir mais ou menos aqui assim, quando a minha logo aparecer, mais ou menos aqui quando a logo estiver aparecendo, aqui. Eu vou agora selecionar a propriedade de escala. Então eu vou vir aqui, apertar S de escala, vou gerar um keyframe nas minhas estrelas, mas só que vai ser... uma coisa que eu posso fazer aqui também é pegar esses keyframes que eu acabei de gerar, ó, e arrastar eles aqui mais ou menos para cá. E aqui, ó, eu já gero uma nova animação. Eu aperto 0 e já fica 0. E aí elas já vêm animadas. É uma outra forma também de criar keyframes. Então eu posso definir o valor, pá, arrasto eles, aí defino outro valor e já fica aqui pronto para mim. Ó, olha que interessante. Massa, né? Isso é bem interessante. Uma outra coisa também que a gente pode fazer, a gente pode animar o nosso efeito do Drop Shadow, que a gente colocou no vídeo passado. Então eu posso pegar aqui a minha logo, ó, tá aqui a distância do Drop Shadow, tá como 64. Então quando a minha logo aparecer aqui, ó, eu vou criar um keyframe aqui na distância. Eu quero aqui na distância. Vou voltar um pouquinho e vou botar aqui como 0 de distância. Ela vai aparecer e a minha sombra vai aparecer junto. Se eu vier aqui na minha logo e apertar a letra U, ele vai aparecer aqui Drop Shadow Distance, né? Aqui a distância também está animada, então eu posso afastar isso aqui um pouco mais, né? E aí ele vai meio que sacar da tela, isso é bem legal. O meu texto também tem Drop Shadow, então eu posso vir aqui no meu Philips Studio também e fazer a animação da distância. Voltar
e botar 0 aqui na distância também. Aperto U. E aí o Drop Shadow Distance também eu posso... Inclusive eu posso selecionar o logo aqui, apertar U e fazer eles aparecerem juntos. Cadê? Distance, fazer eles aparecerem juntinho. Aí dá para alinhar os keyframes aqui, ó, bem interessante. Massa, né? Então, a nossa animação aqui, ó, tá pronta. Só a gente vai fazer um último detalhe aqui. A gente vai colocar um gráfico de velocidade. Nesse vídeo eu não irei falar sobre gráfico de velocidade. Porém, a gente pode fazer isso aqui, ó. Eu vou selecionar todas as minhas camadas, vou apertar a letra U, que vai aparecer todos os keyframes, ou seja, tudo que está animado. E, por exemplo, aqui na escala e rotação, ó, eu vou selecionar aqui e eu vou apertar F9. Quando eu apertar F9, o símbolo do meu keyframe vai mudar. A gente aplicou um gráfico de velocidade aqui, a gente aplicou um Easy, né? Só que é um atalho, né? Para você não ter que mexer no gráfico direto lá. E aí eu também vou fazer isso no meu shape base, vou apertar F9. E vou fazer isso também no meu texto, então vou apertar também F9. Aqui eu vou apertar F9. Vou apertar F9 em todos, né? Eu acho que eu só não vou apertar F9 na rotação, mas na escala aqui também eu vou apertar F9. Na escala também F9. F9, F9. Se você for observar bem, olha como é que a nossa animação tá agora. Ela tá mais suave, né? Ela não tá tão áspera como tava no primeiro momento. Ó. Vê que as coisas estão aparecendo mais suave pra gente, né? Eu vou fazer um vídeo sobre gráfico de velocidade e esse assunto vai ficar ainda mais claro, né? Mas por enquanto, a coisa mais importante aqui é a gente fazer a nossa animaçãozinha, né? A ter aprendido a fazer a nossa animação simples, nossa primeira animação. Que legal, né? Então, o resultado final foi esse aqui, ó. Massa, né? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, esses 2 vídeos que eu fiz. Foi apenas introduzindo, foi apenas apresentando o After Effects para quem nunca mexeu no programa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir, de comentar também. Eu vou aqui tirar suas dúvidas. Vai ser bem legal e vai me ajudar bastante. Planejo fazer muita coisa para esse canal, né? Fazer tutoriais de Premiere, de After Effects, de Photoshop, né? Mais pra frente irei fazer de cinema 4D, muita coisa boa vindo por aí. Se você quer ser um apoiador do canal, eu também vou deixar o meu Pix aí embaixo. Então, se você quer ser um apoiador, né? Esses vídeos, como eu tô no início, não tô recebendo nada, né? Aqui do YouTube. Então, se você quer ser um apoiador, quer me ajudar nessa empreitada, eu vou deixar meu Pix. Você pode doar por qualquer valor e eu também vou ser muito grato. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!